Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja na sua vida e na sua casa. Amém. Nós estamos reunidos aqui nessa terça-feira, como a gente sempre fazia, com culto no lar. Então, o objetivo é que você esteja, não somente você, mas com a sua família, podendo desfrutar dessa devocional, dessa palavra do Senhor para o seu coração. E nessa noite eu quero compartilhar com você algo que é a maior riqueza que qualquer pessoa pode ter, né? E essa riqueza maravilhosa está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Eu vou ler dos versículos 3 até o versículo 7. Primeira carta de Pedro. Pega a tua Bíblia, tá? Dá um pause aí. Pega a tua Bíblia, porque essa palavra é uma palavra riquíssima, que você precisa gravar aí, tá? Grifa aí na tua Bíblia. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo ouro, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, né? Então é um texto que fala sobre a gente ser grato, né? Grato por quê? Grato pela salvação. E nós vivemos tempos em que as pessoas começam a achar que todo mundo é salvo porque Deus é muito bom. Então Deus não vai deixar que ninguém se perca. Realmente Deus é muito bom. Mas Deus, ele tem um plano. E nesse plano entra a sua justiça. Então, essa condição humana que eu tenho, você tem, todos nós temos, é uma condição de escravidão ao pecado. E essa natureza que nós temos, nenhum ser humano é capaz de auto-libertar-se. A gente não tem a capacidade de se libertar do pecado. Portanto, a gente precisa de um libertador. A gente precisa de um redentor. A gente precisa de que alguém nos resgate e nos dê a própria liberdade contra o pecado. E quem é esse libertador? Não há outro a não ser Jesus Cristo. E a palavra que nós lemos, ele diz muito bem que Deus, ele nos regenera diante da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo morreu, mas ele vence a morte. E essa postura, esse acontecimento nos leva a herdar a vida eterna. E ele diz que é uma herança que não tem mancha, que não tem defeito, e ela é reservada nos céus para aqueles que, mediante a fé, creem no Senhor Jesus Cristo. Isso vai ser revelado no fim de todas as coisas, né? E diz que a gente tem que se alegrar nisso, que isso deve ser a razão da nossa alegria. E no versículo 6 ele diz que mesmo que no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nós temos vivido, né? Tempo de muitas provações. E o que o apóstolo quer dizer aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é que muitas vezes as próprias provações faz com que essa fé se torne mais firme em nós.
As provações faz muitas vezes nos relembrar quem somos, por quem nós fomos comprados e libertos. Isso é maravilhoso. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele foi eternamente entregue para o nosso benefício, Assim, ele assumiu a condição humana de humilhação para ele, que era Deus, a fim de nos libertar e a fim de que a gente possa retornar à comunhão e à submissão ao nosso Pai eterno. E a gente só pode fazer isso quando nós vencemos o pecado. E nós só podemos vencer o pecado porque Cristo já venceu em nosso lugar. E eu termino, a leitura diz assim que para que uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro depurável, que é um ouro que é refinado, tirado as impurezas, mas ele diz que assim, ainda assim o ouro é perecível, mas a nossa salvação não, porque ela vai nos dar a certeza da vida eterna e que vai ser revelada em Cristo Jesus. Não é maravilhoso? Qual é a condição que você tem vivido nesses tempos? Qual é a condição da sua fé? Qual é a condição da sua libertação? Você acha que você é liberto porque você é bom? Você acha que você é liberto porque você é religioso? Você acha que você é liberto porque você é um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom trabalhador? Eu queria dizer que nada do que você faça, mesmo que você seja uma pessoa generosa, que ajude os pobres, os enfermos, essa condição não te liberta da condição de pecador. Nós lemos que o único que nos liberta é Jesus Cristo. E a gente não pode se enganar, Então, em outras palavras, só Jesus pode nos libertar da condição de escravos do pecado. E ele nos regenera. E Deus, ele quer que isso aconteça na minha, na sua vida, porque ele nos ama. Então, apesar de às vezes você muito tempo estar andando com o Senhor, tenha essa certeza que os sofrimentos que nós estamos vivendo, eles são necessários para que a gente possa cada dia valorizar ainda mais a salvação que temos em Cristo Jesus, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Para você que já crê no Senhor e sabe disso, a sua fé glorifica o Senhor. E que seja assim. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra que mais uma vez ouvimos e testemunhamos dela já fazer parte das nossas vidas, pois Jesus é o único Senhor e Salvador. E nesta mesma direção nós clamamos-te por toda a nossa casa, todos os lares da nossa igreja, Senhor, para que a salvação alcance a cada um participante das nossas famílias, para que nenhum se perca. E, ó Deus, esta é a nossa necessidade principal. Esse é o nosso maior desejo, que o nosso cônjuge, que os nossos filhos, que os nossos pais, que os nossos irmãos já tenham, ó Deus, reconhecido os seus pecados. Amém. E através da fé confiado unicamente em Jesus como seu Senhor e Salvador. E com certeza nesta situação eterna de salvos em Cristo Jesus, que veio e pagou pelos nossos pecados, através da morte na cruz, ressuscitou, está vivo conosco, Senhor, e voltará um dia para nos levar para os céus. Ó Senhor, toda a nossa família esteja indo conosco, Senhor, para vivermos eternamente contigo. Assim, mais uma vez, reconsagramos a Ti as nossas vidas, as nossas famílias e clamamos-te, ó Pai, por tantas necessidades, desafios
desses tempos, tempos de pandemia, mas principalmente pela salvação que é única e exclusivamente através da fé no Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Sim, ó Deus. Clamamos-te também por aqueles que nos pedem as Amém, orações, Jesus. Visita muitos cada um. sofrendo, sentindo, ó Pai, momentos muito doídos e difíceis, mas com certeza, sob a Tua presença, ao consolo, ao fortalecimento e conforme a Tua vontade, a cura, a libertação, ó Deus, a porta aberta, a reconciliação. Louvado Amém, seja o Teu Senhor. santo nome, ó Seja Deus. Assim te agradecemos, assim nos alegramos, porque mesmo não entendendo, o Senhor, ó Pai, é o nosso Salvador. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Amém. Boa noite e fiquem na paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe você e sua casa.